E aí, pessoal, todos bem? Bem-vindos, né? Tá todo mundo aí distribuidinho, né, nos grupos, certo? Hoje está um pouquinho diferente, a gente está nesse formatinho de meia-lua, por enquanto. Depois a gente vai formar círculos, porque a gente vai fazer uma pequena atividade de grupo, né, uma dinâmica bem bacana, né? E a proposta da aula de hoje é muito interessante, certo? Pronto. Nosso primeiro tema, então, nosso 15º tema, né? Primeiro não, é trabalho e progresso, dando continuidade às leis de Deus, né? Vocês já tiveram essa aula semana passada. O facilitador falou de uma forma breve, de uma forma geral sobre as leis, e a gente vai trabalhar, né, ao longo aí de algumas aulas, cada uma delas, certo? E hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho e a lei do progresso. Por que a gente bota juntos? Porque uma coisa está ligada à outra, né? O trabalho tem a ver, né? Nós nos desenvolvemos na sociedade, tudo muito através do nosso trabalho. Quantas habilidades adquirimos, né? Quanto aprendemos no nosso trabalho, nas relações com o trabalho, na própria atividade em si, no conhecimento da atividade. Então, a gente vai conversar sobre isso. Como eu falei ali no início, né, nesse momento inicial, qual não é o pedido, qual é o olhar que vocês precisam ter sobre este tema? Olhar espiritual da relação do trabalho, do espírito com o trabalho, do que significa para o espírito essa evolução, esse processo evolutivo. Né? Independente, não vamos entrar em questões, né, sociais dessa forma, porque é olhar somente o personagem, o que está acontecendo. Mas aquele espírito que vive essa encarnação, que se insere nessa atividade, que está nesse processo na sua caminhada evolutiva, ok? Então, a gente vai combinar que esse será o nosso olhar, um olhar fora um pouquinho da nossa caixinha, fora do personagem que nós exercemos agora. Vai ter momentos que a gente vai puxar isso, é claro. A gente vai dar essa puxada. Mas, quando a gente dá essa puxada, sempre trazendo essa perspectiva, para a gente não ter uma análise tão fechada, né? Apenas com o olhar do personagem, tá bom? É um desafio gostoso, bacana. Segunda-feira a gente fez essa aula, foi maravilhosa. Os alunos se colocaram maravilhosamente bem, porque todos nós aqui, né, sabemos falar sobre trabalho, e temos um entendimento do que é o progresso, ok? Então, a aula de hoje não será uma aula ministrada apenas por mim, esse encontro, esse encontro. A equipe vai participar também, e tem um detalhe, vocês também, tá bom? Então, vamos começar, fazer uma pequena introdução, né? Muito breve mesmo, para a gente partir para a parte melhor da aula. Vamos lá. O objetivo geral da nossa aula é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Então, esse é o nosso objetivo. Objetivos específicos: demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e as desigualdades existentes são sua consequência. Entender que tudo aquilo que vivemos hoje faz parte do nosso processo evolutivo. E a gente sempre fala, está todo mundo encarnadinho aqui, né? Não tem ninguém muito diferente de ninguém aqui. Né? Alguém tem um conhecimento maior em determinada área, outro em, né, desenvolvimento em outra, mas a gente está mais ou menos todo mundo aí, ó. Então, e é esse nosso processo evolutivo, esse momento nosso, que traz ainda muitas desigualdades pela própria ignorância, né? Da nossa relação com o outro, da nossa relação com o trabalho, com a nossa relação com o divino, com a nossa relação em todos os aspectos da vida. A gente ainda está aí, ó, na jornada de aprendizado. Mostrar que o trabalho é uma necessidade, que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Então, muitas vezes, nós estamos ainda em processos que
nos inserimos em determinadas atividades, em determinados trabalhos, de acordo com aquilo que é possível para nós desenvolvermos. Então, isso também faz mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe. Se a gente fala que o espírito está aqui e que a única determinante que tem é que ele vai evoluir, querendo ou não, faz parte do nosso processo, essa busca de se autoconhecer, essa busca de aprender, essa busca de integrar conhecimentos, habilidades, essa busca de estarmos mais próximos de Deus, do divino, desse encontro conosco mesmo. Isso faz parte do nosso processo evolutivo e isso é contínuo. Cada encarnação vai oferecer experiências para o espírito que vai promover cada vez mais o seu aprendizado, a sua evolução, ok? Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade, destruindo o materialismo, e ele marcará a época. Então, a gente vai discutir um pouquinho. O espiritismo vem trazer para nós uma realidade, uma outra realidade, que não é só a realidade material que a gente vê. Então, ele traz uma visão de uma continuidade daquilo que eu sou, de outras realidades existenciais do espírito, em outros planos, em outras esferas, em outros planetas. Então, os próprios pilares, e princípios do espiritismo trazem em si uma perspectiva de mundo, de vida, de possibilidades muito diferentes daquela que nós vivemos apenas aqui. A de nascer, crescer, trabalhar, casar, estudar e morrer. Algo muito além, Seria diminuir muito a gente achando que isso é toda a nossa existência. Pronto. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, iniciar com essa pergunta aí. Como é o trabalho para você? Reflita aí. De forma rápida, viu, gente? E de forma sincera. Qual é a sua relação com o trabalho? Como você vê o trabalho? Chegou segunda-feira, levantei, saí da cama e eu sei que eu vou trabalhar. O que você sente nesse momento? Está chegando durante a semana, trabalhei a semana inteira, as minhas atividades, aquele meu chefe, aquele meu colega, aquelas minhas tarefas. Como eu me sinto com isso? Estou chegando quinta-feira, a tal do sextou, Chegou sexta-feira, sextou, e aí? Como eu me sinto em relação a isso? Sábado, chegou domingo, domingo, Está terminando o meu final de semana. Só parou para refletir aí um pouquinho como é essa relação sua com o trabalho? Porque essas percepções, em pensar nisso, vão trazer para a gente qual é a relação que eu tenho com o meu trabalho ou com a minha atividade atual. Alguém aí gostaria de me dizer como é que é chegar à segunda-feira? Ninguém? Quem é o adepto do sextou aí? Sendo sincero, gente, vamos lá. Quem é adepto do sextou? Boa noite. Boa noite. Nilo. Tudo bom, Nilo? Eu não sou adepto do sextou. Não, diga. Eu levantei a mão antes. Bom, para o meu tipo de trabalho, eu sou artista, então, para mim, todo dia é prazeroso trabalhar. E acontece dar prioridade ao trabalho do que até almoçar. Sim. Se eu estiver no meio de um quadro e eu estou achando que aquela tinta não pode desperdiçar, eu preciso continuar trabalhando, toda aquela concentração. Daqui a pouco eu almoço, quando eu vou ver, são 4 horas da tarde. Você se alimenta da sua arte. Então, trabalhar para mim é prazeroso. Eu não tenho segunda nem sexta-feira. Beleza. Bacana. Isso é bacana, porque tem uma frase que diz, faça o que você gosta, que você jamais terá que trabalhar um dia da sua vida. E
E é interessante isso, né? Quantos de nós, de fato, fazem aquilo que gostam? Né? Ou fazem aquilo que sonhou, aquilo que planejou, né? Ou também é possível gostar do que eu faço. Não é possível? Posso estar fazendo algo que eu inicialmente não é o que eu pensei, que eu imaginei, mas eu gosto do que eu faço. Então, eu tornei isso algo prazeroso. Mais alguém? Não tem ninguém que é ao contrário, não? Oi, espíritos, vocês já são aqui, ó. Estamos na ULIGA, com a 15ª aula, vamos ser sinceros. Amiga. Boa noite. Boa noite, meu bem. Eu vou concordar com o Nilo também. Hoje eu faço o que eu gosto e, assim, o trabalho me escolheu. Eu acho que também eu já tinha escolhido antes, o universo se moveu para que ele viesse para mim, né? Eu comecei a ganhar o meu dinheiro com 12 anos, então sempre trabalhei. Com 18 já era CLT. Chegou um momento da minha vida que eu decidi pedir demissão. Eu trabalhava para uma empresa internacional que só os benefícios, acho que poucas empresas no Brasil ofertam. E eu pedi demissão, abri a minha empresa, hoje eu faço meu trabalho. Bacana. Eu cuido de 3 estados hoje, com 8 grifes, então viajo todas as semanas. Ai, que delícia, eu adoro viajar. Eu gosto muito. E, assim, eu tenho tentado trazer, inclusive, para uma área que eu vim, que era também bem engessada, é o tratamento humanizado. Uma maravilha. E isso tem movido internamente para que os outros profissionais do mesmo fabricante em outros estados aqui do Brasil, eles possam oferecer também algo além daquilo que era o de sempre. Então, isso também acaba trazendo para eles um resultado melhor, mais organizado, mais prazeroso. Também não tem o sábado, domingo, feriado, isso aí também. Não gosto do sextor, não gosto de feriado. Acho que o feriado atrapalha muito a nossa vida. Acho que é uma cultura que, assim, para o brasileiro, acho que muita gente espera o final de semana e o feriado. Mas quando você olha para países que são desenvolvidos, isso não é prioridade. E o que é prioridade, de fato, acaba acontecendo e a população tem uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito menos custosa, talvez, do que a nossa. E, num contexto mesmo social, as sociedades são supridas daquilo que realmente importa. Legal. Eu também tomei essa decisão de colocar um negócio próprio, né? Tem dias que dá vontade de bater a cabeça na parede, mas tudo bem, né? A gente está aqui porque gosta, pela paixão, né? Que maravilha, parabéns. Meu nome é Tânia. Oi, Tânia, minha xará. Olha só, Tânia, o trabalho para mim é algo bem gratificante. Contudo, é uma escola e tanto. É sem uma dúvida. escola enorme. Eu trabalho, inclusive, na área de educação, então a gente tem que aprender muito, principalmente a lidar conosco e com as outras pessoas, porque tem muito conflito, tem muitas rusgas, você tem que respirar 1, 2, 3 para lidar com o outro, lidar com as dificuldades que o outro chega e você saber lidar com as suas e saber como tratar o outro. Então, é uma grande escola, um grande aprendizado. Eu aprendo sempre, todos os dias, porque você tem que olhar o outro com um olhar caridoso para trabalhar bem. Mas é um grande exercício. Você sai de você mesmo para entender a dificuldade que o colega está trazendo, que os alunos estão trazendo, que as famílias chegam, e como você olhar para tudo isso, trabalhar bem, deixando as suas dificuldades em casa e sorrir e conseguir fazer um bom trabalho. Então, para mim, é uma grande escola. E o sextor, eu gosto do sextor porque é um momento de recarregar as baterias. Tá? Você está naquela questão todos os dias ali, naquele turbilhão, com amor, com carinho, mas você precisa de um tempo para recarregar as baterias, e o sextor, para mim, é isso. É aquele momento que eu recarrego as baterias, me dedico à minha família, à minha casa e respiro para começar de novo. Vou dar uma passadinha aqui só para avançar um pouquinho, depois eu libero aí para Rafael, só um pouquinho, né? Então, é bem interessante a gente pensar assim, né? Essa nossa realidade, né? Tem gente que é exatamente isso, mas
Tudo bem, ela diz que gosta do sextou, porque é o momento em que ela recarrega as baterias dela, e realmente a gente precisa, não vai trabalhar incessantemente, né? Mas esse sextou é o quê? Da insatisfação, e disse, graças a Deus, larguei lá minha semana, sabe, fui arrastando minha semana, e chegou sexta-feira, ou sextou e disse, bom, eu vou estar com a minha família, eu vou me recarregar, como é isso? Ou então, eu já chego na minha época, né? A idade, né? Vai aparecendo aí. Na minha época, quando tocava aquela musiquinha do Fantástico, né? Era já o prenúncio do final da semana. Tinha gente que ficava deprimida com a musiquinha do Fantástico. Pense aí. De imaginar que a semana vai começar. Aí eu vou passar aqui para algo muito interessante. Mas por que essa nossa relação, muitas vezes, com o trabalho? De peso, de pesar. Será que é também só porque eu não estou fazendo exatamente onde eu estou, ou porque eu acho que eu estou me arrastando, ou porque eu acho que eu não sou reconhecida? Sei lá quais os motivos que nos levam a pensar. Mas eu vou trazer para vocês a etimologia dessa palavra trabalho. Olha que interessante, a etimologia. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino de tripalium, denominação de um instrumento de tortura romana formado por 3 paus. E, deste modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Imagine, a origem da palavra já vem com castigo, tortura. Às vezes a gente tem percepções, sente e não entende de onde vem a origem das coisas, né? Olha, até porque a gente já passou por lá, né, gente? Quem sabe alguns de nós não foi para o tripalho aí, de alguma forma aí, nessa época, numa encarnação. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses. Então, já vem essa relação, né? Quem trabalha, né, é pobre, é escravo, né, diminuídos de uma forma como se estivessem diminuindo essas pessoas, e eu me sentindo diminuído diante de uma tarefa do trabalho. Olha, vem daí, ó. E achei bem interessante ali o instrumentinho, ali o bonequinho, né? Mas o que é trabalho? Vamos trazer algumas definições aí. Culturalmente, nos primeiros tempos lá do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. Olha que legal, né? Instrumento de tortura, né? Era vergonhoso, era para quem era destituído de posses, né? Porque era torturado ali. E aqui, mais uma vez, punição e pecado. Fica meio difícil, né, de ter uma relação agradável com o trabalho. Popularmente, por muito tempo, o significado do trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Na física, que é essa grandeza escalar que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Então, é força vezes deslocamento gera trabalho. Então, trabalho é movimento, é tudo que movimenta. Movimenta a mente, nos movimenta, que gera resultados. Então, tudo é movimento. No dicionário, é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, né? E um conjunto também de atividades produtivas ou criativas, aí vem o nosso artista aí, né? Que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, olha quantas, né? Aí já mostra uma evolução um pouquinho do pensamento em relação ao trabalho, né? Que ela pode ser essa atividade produtiva, criativa. Então, só para a gente entender um pouquinho essa relação aí. Então, vamos pensar sempre no trabalho como um movimento de produzir, um movimento de criar, um movimento de impulsionar, né? Gerar, né, algo. Só para a gente entender um pouquinho, de forma muito breve mesmo, essa relação do homem, relação da humanidade e o trabalho ao longo do tempo, né? Inicialmente, como eram, né? No homem primitivo, né? Ele era um nômade, né? Então, um período do nomadismo,
ele não tinha um local fixo, ele era coletor, né? Então, ele vivia da caça, ele vivia de coletar frutos, raízes, né? Não tinha muitos recursos, não tinha nenhuma sociedade estruturada. Então, eles ficavam um tempo no local, né, esgotavam aqueles recursos e iam buscar depois recursos em outros, então ficavam assim, certo? Depois de um tempo, os métodos deles eram muito rudimentares, né? Algumas ferramentas de pedra mesmo, não tinham muito recurso, e viviam dessa forma, em grupos nômades, né? Aí chega um momento em que o homem, né, se torna sedentário, ou seja, é um período marcado pela agricultura, criações, começam a criar animais, né? E começam a se estruturar as pequenas cidadezinhas, né? Esses locais, nessas aldeias, né? Onde, com a criação, com a pecuária, já começa uma distribuição de atividades onde cada um tinha responsabilidade sobre alguma coisa. Então, nesse período aí também vai de um desenvolvimento que começa já a usar também ferramentas de ossos, se dá início aí à cerâmica, se tem alguma coisa em relação com artesanato, né? Então já tem uma certa divisão aí do trabalho, né? A gente está falando aí de 10.000, seria a Revolução Neolítica, né? Que vai de 10.000 antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo, né? Então, pensei que alguém tinha falado. Aí a sociedade vai se estruturando à medida que o homem vai melhorando a sua tecnologia, as suas condições sociais. Esse nível de complexidade vai aumentando, né? Então, surge a necessidade, aumenta a população, né? Inclusive, foi um dos motivos que o homem deixou de ser nômade também, pelo aumento populacional. Já ficava inviável ele ficar, né, em grandes grupos, circulando. Então, essas atividades surge, então, a necessidade administrativas, de se criar leis para se ordenar, né, essa sociedade que crescia e se estruturava. E aí você cresce o número de serviços, né? Então, não é só plantar, não é só criar, não é só fazer uma cerâmica, não é só construir lá uma pequena casa, mas você passa a ter mais serviços, né, como atividade. Aí vem as revoluções industriais, a primeira e a segunda revolução industrial, que começam onde dá início à automação dos processos. Então, o que era antes pequenas empresas de manufatura, familiares, né, que produziam os produtos, seja roupa, vestuário, utensílios e tudo, e se passa a pensar num processo automatizado, em série e em produção. Então, isso tem uma demanda de mão de obra muito grande para fazer isso. E aí nós tivemos aí, inclusive, muito êxodo, né, das pessoas vindo do interior, vindo para cidades, para poder trabalhar nas indústrias. Isso gerou, inclusive, um caos nas cidades, né? Então, as indústrias já vêm, né, com máquinas a vapor, a comunicação, já muda também essa questão da comunicação. Aí nós temos aí, a gente vive na era da revolução tecnológica, né? Que você tem aí o conhecimento é um produto muito importante, né? Uma habilidade muito importante, é o conhecimento. A inteligência, né? E a gente pode falar, hoje, inclusive, nós temos aí a IA, né? Inteligência, além da inteligência da mente, né, humana, né? Inteligência artificial. Gestão, né? É importante aí, atividades de gestão, das diversas atividades, né, que vão se desenvolvendo. Planejamento. E a informação. Vivemos na era da informação. Pronto. Isso só foi uma introduçãozinha muito rápida, né, para entender que o trabalho também tem uma relação direta com o quê? Com o próprio desenvolvimento social do homem. Tem a ver com o desenvolvimento tecnológico que é possível em cada época, né? Enquanto um estava lá com uma ferramentazinha
né, de pedra, hoje nós temos um celular com inteligência artificial, né, aqui, conversando com a gente, dando as informações que o mundo está na palma da mão. E isso é só o começo do começo do começo do que está vindo por aí, né, em termos de tecnologia. Então, agora a gente vai fechar esses círculos, vamos distribuir mais ou menos em quantidades iguais, né? Se tiver grupo muito, vamos tentar fechar um círculo, gente. Vamos puxar aqui as cadeirinhas. Espera aí. Vamos ver o que é possível para, ou então virar aqui, né? Talvez fique mais fácil. Vejam como cada um de vocês vai receber cada grupo aqui, ó. Eu preciso de gente aqui nesse grupo que está muito pequenininho. Vamos se redistribuir. Isso. Lá. Pronto. Aí. Pronto. Tá, pode ser. Tá ok. Beto, vamos fazer... Você vai botar 2 grupos aqui. Tem 2, 4, 5. Dá para vir umas 2 pessoas para aqui? Pode ser? Para ficar o grupo mais ou menos... 2 para aqui, 2 para lá? 2, não, 2 para aqui. Para ficar mais ou menos o mesmo grupo, para não ficar muita gente. Pronto. Deixa eu ver, Rafinha. Deixa eu ver quem mais. Pode ser mais um ali para aquele primeiro grupo lá? Um de vocês? Aí já vai. Chega mais pertinho dos colegas para você poder discutir aí. Pronto. Vamos lá. Qual vai ser a nossa atividade em grupo? Não, lá. 7 aqui, né? 6 aqui, então. Pronto. Pronto, agora acho que está mais ou menos, né? Vai chegar mais alguém por aí. A gente tem 5 grupos, tá? Cada grupo, vamos nomear aí os grupos. Organiza aí. Quem é o grupo 1? 2, 3, 4, 5. Tá. 1, 2... 3, 4, 5. Ok? Gravaram o número de vocês? Tá? Quem é o número 1? Número 2, aponta o dedo aí. Quem é o grupo 2? Ninguém está ligado, hein? Vocês são que grupo, gente? 2, né? O grupo 3, 4, 5. Pronto. A tarefa, está dando para vocês verem aí direitinho? O que está escrito? Pronto. O grupo 1. Lembrando do que eu falei para vocês. Abram o olhar do espírito. Expandam a mente além dessa encarnação. Pensando nas encarnações futuras. A gente vai pensar nisso e vai olhar para esses temas. Grupo 1. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Sabe aquela velha história da escola? O professor chegava e dizia assim, por que isso, isso, isso? Aí você é sim ou não? Sim, justifique. Sim, explique. Mais ou menos isso, tá? Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Pergunta boa, né? Explique. Não é só dizer, concordo, acho que sim, acho que não, tá bom? Grupo 3. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. E aí vocês vão ter que abrir bem a mente mesmo, porque a gente está, né, cheio de questões aí. Como espíritos, por que isso acontece? Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Lembra que o nosso processo evolutivo se dá dessas 2 formas. Nem sempre elas andam juntas, infelizmente, né? A gente não consegue. Mas por que será? Né? E o grupo 5, né? O grupo do fundão, né? Na escola não tem isso também. Qual a sua relação com o trabalho? Aí quase ninguém quis falar, agora vocês vão ter que falar.
Viu? Você vai falar, viu, Rafa? Você vai falar. Vai chegar o momento. Essa relação com o trabalho. Vocação, vamos pensar nesses aspectos aí. Vocação versus o financeiro. Né? Necessidade do espírito versus matéria. O que é a necessidade do espírito e o que é, de fato, a matéria? As necessidades da matéria. Tá? Deu para entender? Então, vocês terão 20 minutos para conversar. Vocês podem anotar aí. Alguém anota, por favor. Oi? Não. 20 minutos de discussão, porque depois tem a apresentação. Não é 8? 20 minutinhos. Vocês vão ter... Gente, tempo. Vocês vão ter, no máximo, 5 minutinhos para poder apresentar, porque a gente tem 5 grupos e ainda a gente tem uns slidezinhos para passar, tá bem? Então, a pergunta aí, né, o do grupo 1, a gente já está aqui. Pronto. Podem apresentar aí. Boa noite. Então, eu vou resumir primeiro e depois fazer uma explanação rápida. Nós conversamos muito sobre o trabalho da gente e é mais ou menos unânime que o trabalho ele precisa de que você tenha conhecimento anterior para executar a sua tarefa. Então, você não pode chegar simplesmente de qualquer jeito e fazer o que você acha que vai fazer, porque aí você vai querer fazer uma carteira e vai terminar construindo um box. Aí não vai dar certo. Quando a gente faz ou fala o que não tem conhecimento, geralmente dá errado. Então, é uma forma de obter conhecimento, mas também é uma forma de pegar esse conhecimento que a gente tem e gerar conhecimento novo. Então, para cada tarefa executada, a gente tem um resultado, esse resultado traz a necessidade de avaliar se foi bom, se está faltando, se cumpriu as metas, e o que precisa estudar e aprender para que, na próxima tentativa, fique melhor. A questão do aprendizado, da evolução, né? Paulo Freire dizia que, uma vez que alguém aprende alguma coisa, essa pessoa nunca mais será a mesma, porque é um elemento que não estava na mente dessa pessoa e agora habita na mente dessa pessoa e não sai. Não é? Então, cada coisa que a gente aprende é alguma coisa que vai para o túmulo. Se o caixão não tem gaveta, a mente tem. O espírito leva as emoções e os conhecimentos que a gente aprendeu. E, finalmente, o trabalho nos leva à necessidade, né, de avaliar a nossa relação com as outras pessoas, a nossa relação com o ambiente. Né? Muitas vezes a gente trabalha num ambiente desagradável, como, por exemplo, imagine aquele cidadão, respeito muito o gari. O gari é um cidadão que trabalha num ambiente muito desagradável, insalubre, mas ele pode gostar dos colegas dele. E assim que terminou ali o ambiente, vamos ali tomar um antes de ir para casa, e conversa e tal. Então, as pessoas que trabalham com ele são pessoas legais, mas o ambiente em si é ruim. E ele pode querer rever isso. Então, a necessidade de trabalhar para rever a situação, como ele se relaciona com o ambiente, como ele se relaciona com as pessoas com as quais ele está trabalhando, como ele se relaciona com ele mesmo. Né? Como um colega nosso falou aqui, que a situação do estresse contínuo e crescente faz com que ele
pare para pensar. Esse estresse está me matando. Eu preciso matar ele primeiro, né? Aqui, quem tem mais unha sobe na parede, né? Então, nós chegamos a essa conclusão. O trabalho é algo bom, importante e necessário, e a gente trabalha todo dia, né? Se a gente não está trabalhando formalmente, a gente está trabalhando de forma... Eu acho que Breno tem alguma coisa para complementar, que você gostaria de falar? E isso é como o nosso colega trouxe aqui, né? A conclusão que a gente teve foi que o trabalho ele é uma das principais ferramentas de autoconhecimento, tanto nosso como conhecimento de outras pessoas. Então, é de grande aprendizado, entendeu? Cada momento que você passa, cada pessoa que passa pela sua vida, acaba sendo de grande influência para que você cresça, se desenvolva. E, para mim mesmo, o trabalho foi algo que trouxe até para eu olhar para mim mesmo, né? Coisas que eu não percebia, e o trabalho fez com que eu tivesse que olhar para mim mesmo. E a segunda resposta é que que a gente entendeu é que... Cadê? Deixa eu ver. Se é só do ponto de vista material, a unanimidade do grupo foi que não. Que qualquer trabalho, seja ele doméstico ou um trabalho social, um trabalho não remunerado, foi até citado um exemplo de uma pessoa que já tem mais de 80 anos e que estava se sentindo, né, não sei se é inválido a palavra, mas parado, né, sem serventia, e foi lhe dado um sítio para cuidar, e essa pessoa hoje já é uma pessoa bem mais ativa e bem melhor. Não quero não. Já terminou? Obrigada, gente. Agora, nos foi dada a missão do impossível, né? De complementar as colocações de vocês, né? Vou tentar. A questão 674 do Livro dos Espíritos nos traz a pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres, né? Então, começa por uma necessidade, agora eu quero uma casa, agora eu quero um carro, agora eu não quero mais esse carro, eu quero um carro melhor, e por aí vai. E a gente vai vivendo a vida, né, meio que cristalizado naquela aquisição de poder, de posição, de bens materiais, né, e desperdiça aí um grande laboratório de aprendizado para o espírito. Voltei. Senão vou dar spoiler. Questão 675, do Livro dos Espíritos. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho, né? Isso aí a gente conseguiu concluir bem, né? Tipos de trabalho. Eu vou descer todos aqui. Temos o trabalho material, que visa produzir recursos materiais para sanar nossas necessidades cotidianas. Precisamos disso, né? Para comer, para se vestir, para se locomover, né? Para educação. Então, a gente precisa, de fato, né, dessa questão material. Temos o trabalho moral, todo o trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Gente, isso aqui é no mais simples gesto, no dia a dia, a qualquer momento. Eu sempre falo para meus filhos, né, eu tenho um de 15 e um de 11, tudo que vocês fizerem é algo que eu levo para mim,
Tudo que vocês fizerem, da coisa mais simples, da coisa mais elaborada, faça dando o seu melhor, faça pensando no outro, faça pensando em fazer o mais correto possível. A gente vai ao banheiro e tem um papel ali no chão. Não foi você quem jogou, mas, se puder, pegue. Né? Andou, caiu um papelzinho de bala, pegue do chão, porque você, pensando no coletivo, outra pessoa vai passar ali, outra pessoa pode escorregar naquela casca de banana que está ali, que não foi você. Então, essa questão moral, ela está imersa aí em qualquer tipo de atuação, em qualquer área de atuação. O trabalho espiritual, feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. Né? É um passe de cura, né? São aquelas reuniões mediúnicas. E não preciso ir além. Né? É uma mãe que acalenta seu filho no colo e ali está emanando suas energias e desejando a cura, desejando o equilíbrio, desejando a paz. Né? Somos espíritos, né? Em essência, somos espíritos vivendo uma vida espiritual, porém na matéria. Então, a gente atua como espírito o tempo todo também. E o trabalho no plano espiritual? Como é? Como é a história? Enfim, descansou. Descansou? Descanso eterno. Deixa, tudo bem, agora vai descansar, né? Trabalhou demais. Não, não é bem assim, né? A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, uma nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e se divertem, tal qual fazemos aqui. Né? Escolas, hospitais, e tem escolas, tem hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação e desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento, ensino. A gente tem aulas mais à frente, vocês vão ter aulas, né, na ULI, e vocês vão ter a oportunidade de ter momentos de mediúnicas, onde vão conversar, né, com espíritos que atuam na ULI espiritual. E vocês vão ver muito isso, né? Como é o trabalho lá, como são as atividades lá. A gente não para, o trabalho continua. E a gente vê aqui, né, que está trazendo trechos, recortes do filme Nosso Lar, e quem assistiu Nosso Lar vê bastante isso, né? Como tem lá, todo mundo tem sua função, seja da função mais simples à função mais complexa, né? O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, foi falado aqui pelo grupo, né? Questão do conhecimento. Capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O trabalho, nossa profissão, quer campo melhor para aprender sobre isso, né? Sobre resiliência. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão, conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Então, a gente vai ali, é importante, ninguém é perfeito, todo mundo já sabe disso, né? Está sabendo, né? Então, a gente vai se equivocando, vai vacilando, vai cometendo equívocos, mas o importante é a gente estar atento a como nós estamos agindo, parar de olhar para o outro e olhar para nós mesmos, né? Ver como estamos atuando, nos perguntar no ambiente de trabalho, algo que eu faço muito. Por que isso me incomodou? Por que isso me tocou? Né? Como é a nossa relação com a questão hierárquica no trabalho? Então, tudo isso é um grande laboratório, de fato, para o autoconhecimento, né? Para a gente se compreender e também para a gente ajudar, né, no coletivo. Pronto, agora o grupo 2. Grupo 2, vamos lá. Meninas, claro. Ai, meu Deus. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? O que nós entendemos?
O trabalho vem como uma proposta educativa para desenvolver o ser humano, em todo o contexto social, espiritual, financeiro, físico, moral, ético, e por aí vai, né, gente? O trabalho não é uma imposição, mas um desenvolvimento educativo, processo disciplinar. Independentemente de ser remunerado ou não, em resumo, o trabalho fomenta em todas as vertentes da evolução do indivíduo e de todas as formas, direta, indireta e atemporal. Quer falar alguma coisa, querida? Gostou? Olha aí, tá vendo? Oi, gente, boa noite. Então, a gente pensou sobre que o trabalho, que vai ser bem pontuado aqui na segunda resposta também, baseado ali na pergunta, que é uma lei natural, mas a gente não entender ele como uma imposição, mas sim como algo que nos disciplina, não só a gente, né, mas acaba que isso reflete em todos à nossa volta, e não só para esse momento. O trabalho de Jesus que ele fez, hoje a gente ainda a gente reflete todo o trabalho que ele executou naquele tempo. Então, ele é atemporal. Pode ter muita gente, algumas religiões entendem como um trabalho de sofrimento, né, como um trabalho, talvez, ao pé da letra do que é a palavra trabalho na sua origem. Mas não, ela é muito mais disciplinar. A gente não precisa, às vezes, passar pelo mesmo sofrimento que ele, porque a gente já aprendeu com o trabalho realizado por ele. Enfim, cada um vai ter o seu processo disciplinar, de aprendizado. É isso. E também o trabalho, ele nos ajuda a aprender a conviver coletivamente. Por isso ele é tão importante. Porque ele vai ajudar a gente a entender o outro, a ver o lado do outro e ser mais humano. Ter um outro olhar para o ser humano. Porque a gente vai aprender a nos relacionar. Então, por isso, o trabalho é tão importante, ele é visto como um ato de evolução. Porque, no coletivo, vamos aprender a viver coletivamente através do trabalho. Então, a segunda. Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades do trabalho? Explique. A resposta é não. Como o trabalho de evolução é interminável, nos mundos mais evoluídos, o espírito já se encontra em outro nível de consciência. Consequentemente, as necessidades e o processo educativo evolutivo requerem um outro tipo de trabalho, de acordo com cada plano de mundo. Além de tudo, é o preparo para a sua evolução em encarnações futuras. E nós estávamos falando e chegamos à conclusão que a evolução é de cada um. É individual. A minha necessidade não é a dela e, consequentemente, não é a da outra. Cada um tem a sua demanda e precisa ser observada, né, individualmente. E no coletivo também, lógico, que pode crescer, evoluir junto com todo mundo, mas respeitando a individualidade de cada ser. E nós acreditamos também que nos mundos mais evoluídos o olhar é diferente, é diferenciado. Vamos ter as leis do trabalho, contudo, essas leis têm uma outra vertente, ela vai sair do material, ela vai mais para o moral e o espiritual. E o trabalho é feito coletivamente. Apesar do indivíduo ele estar evoluindo individualmente, mas ele já tem um olhar mais abrangente. Ele já faz mais coisas pelo coletivo. Por isso, ele sai mais do material, do remunerado, e ele vai fazer mais coisas no coletivo. A gente acredita nisso. Muito bem. Gostaram? Aí. Depois dessa apresentação, eu vou fazer o quê? Só agradecer. Mas, gente, cadê as pessoas que estão nativas hoje? Suspenda o braço aí, quem está nativa hoje. Trabalhando, remunerado.
Isso. E cadê o pessoal que é dona de casa? E quem está aposentado, além de mim? Além de mim. Não, sabe por que eu estou perguntando, gente? Porque eu fiquei preocupado ali quando o grupo começou a discutir. Eu disse, meu Deus do céu, eu estou me considerando inútil. Já estou aposentado, não estou produzindo mais nada. Mas aí eu peguei e disse, não, vou ter que ressignificar isso, né? Então, aí Bruna teve a salvação, né? Bruna aqui disse, não, gente, a gente não pode estar falando só do trabalho remunerado. Tem os trabalhos também, tem voluntariado, né? Tem o... Pintor? Pois é, o artista plástico. Quer dizer, olha quanta coisa. Tem as donas de casa. Tudo que você faz, movimento, como foi dito aqui por Tânia, é trabalho. Né? Independente que seja remunerado ou não. O Emmanuel, ele tem dos escritos dele, ele classifica 3 tipos de trabalho, que é o trabalho obrigatório, que é o remunerado. Né? Deixa eu ver aqui para não... E o trabalho ação, que é o que transforma o ambiente, e o trabalho serviço, que é o que transforma o homem. Então, eu achei interessante, na hora que a gente está estudando, a gente ver essas coisas. Né? Então, vamos lá, né? Já que tem que... Então, obrigado, Bruna, por ter lembrado da gente. Né? Vamos lá. No Livro dos Espíritos tem a pergunta, por que o trabalho é imposto ao homem? O pessoal falou muito bem, não é imposto, é uma necessidade que existe dentro de... É uma necessidade corpórea, né? É o corpo que precisa disso, para movimentar. É uma consequência de uma natureza corpórea, é uma expiação. A gente, quando ouve assim, imposição, expiação, a gente pensa assim, mas a gente também tem que atualizar a nossa linguagem. Isso foi escrito há quanto tempo atrás? Né? Esses livros têm desde 160 anos. Então, a linguagem tem que mudar, que, como as meninas trouxeram aqui. Né? Gostou das meninas? Então, pronto. As meninas trouxeram, né? Que é uma necessidade de educação. Né? E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, ou seja, não teria seu desenvolvimento normal. Né? Por isso, ele deve o seu sustento, a sua segurança e o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco do corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Né? Então, a gente tem que entender justamente isso. O trabalho é necessário porque a gente precisa disso, para se movimentar, para se desenvolver socialmente, né? Como foi dito aqui. Aqui, só para falar uma coisa, que ele coloca aqui que o trabalho intelectual, o intelectual é um trabalho. É, né? Exato. Porque o intelecto é a partir do intelecto que as coisas se realizam também. Né? Outra pergunta do Livro dos Espíritos. No mundo mais perfeito, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis. Por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de ser um benefício. Ou seja, se eu me aposentasse, né, e ficasse ocioso, seria o que para mim? Né? Praticamente é um suicídio para mim, moral, um suicídio intelectual. Né? Então, a gente precisa realmente ocupar a mente. Eu tive a oportunidade, quando Tânia, a gente estava discutindo aqui, Tânia trouxe exemplo aqui de um professor na faculdade, disse para o aluno que o aposentado era inútil. Eu digo, meu pai do céu, o que é que eu vou fazer? Aí, em casa, eu me lembro que, na pandemia, eu trabalhei, eu entendi casa, eu me virei, fiquei colecionador da planta rosa do deserto. Quer dizer, eu me virei nos 30, para não ficar inútil. Imagine, cada um aqui passou um processo, né, diferente, como uma colega disse. O processo é individual, então cada um sabe das suas necessidades. Ok? Então, obrigado aí vocês. Foto minha? Então, espera aí, deixa eu respirar, murchar a barriga. Pose de facilitador. Obrigado. Grupo 3. Parabéns.
Não é ela. Eu de novo. Obrigada. Boa noite, gente. Vou avisando que eu não gosto muito de falar em público e eu falo pouco. E eu tenho um poder de síntese muito bom, então vou falar bem pouco. Então, grupo 3, refletir e discutir do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Então, a gente pontuou algumas coisas, né? Como pode ser útil essa desigualdade social para a gente, no nosso processo de evolução. Como foi dito pelas meninas aqui, e por ele também, né, que cada um tem um processo individual de evolução. Então, com essas desigualdades sociais, a gente também tem necessidades diferentes, né, de passar por a prova de ter pouco dinheiro ou a prova de ter muito dinheiro, né, de passar pelas necessidades que ter pouco dinheiro traz. Então, isso pode ser útil porque a gente tem possibilidades, né, de passar por diversos tipos de provas, né? Meta de evolução, de crescimento, né, que... Quer falar um pouquinho sobre isso? Que você colocou aqui? Eu botei um bocado de coisa. E aí, galera, boa noite, boa noite. Eu também não sou muito de falar, se eu gaguejei aqui, peço desculpas, tá? Foi um assunto que até saiu fumaça na nossa cabeça ali. Então, vamos lá. Tem alguns tópicos que a gente colocou aqui, como a nossa colega falou muito, a desigualdade em si pode estabelecer algumas metas de evolução para cada pessoa, né? Então, a área que ela se encontra, a classe social, infelizmente, que ela se encontra, pode ter como um objetivo final um aprendizado, um acréscimo de conhecimento em um determinado assunto. Então, a parte útil da desigualdade em si é criar um ambiente que você consiga aprender com aquilo, né? Independente se a pessoa nasceu rica, se a pessoa nasceu pobre, é o ambiente em si e os conhecimentos que ali se encontram para que o espírito possa estar evoluindo ainda mais, né? E aí tem a diversidade de escolhas existentes, e até o ponto que a gente colocou aqui, que foi a decisão de... Assim, deixa eu... Por favor. É assim, porque nós vivemos em um mundo desigual também por conta das nossas próprias escolhas, né? Justamente por não termos ainda uma evolução adequada. Então, a questão nós vivemos num mundo com essa desigualdade social porque a gente precisa passar por essas experiências ou porque, justamente, por conta de não termos ainda uma evolução e tomamos decisões erradas e transformamos o mundo que nós vivemos num mundo com tanta desigualdade social. Ou seja, é causa ou consequência? Né? Pronto. Quer falar alguma coisa? É isso mesmo. É isso. Facilitou minha vida, hein? Eu já estava ali, vai. Uf. As desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade, Novaes 2017, né? Então, o que é isso? Ontem, por sinal, assisti uma aula maravilhosa de Sheldon, né? E ele falou uma coisa fantástica, né? Ele falou que nós, né, na vida, a gente costuma atuar como, assim, na estrutura de uma frase gramatical não tem um sujeito e tem, né, o objeto, né, da frase, que nós temos que atuar como sujeito da frase e não como objeto. Então, nós hoje somos fruto de tudo o que escolhemos, somos frutos de todas as nossas existências anteriores, né, de nossas escolhas. Então, quando a gente pensa em desigualdade, a gente precisa pensar, assim, não tem como entender a desigualdade sem entender a reencarnação, né, sem entender que onde estamos agora, o que somos agora, é fruto de tudo o que vivemos e de todas as nossas escolhas, né? É por isso que ele traz esse trecho aqui.
a sociedade na qual vivemos, desnível de rendas, desigualdades sociais, miséria. Os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual, também de Novaes, 2017. Né? Isso. Então, gente, assim, o que eu quero comentar sobre isso. Deixa eu ver se... Deixa eu ler essa outra partezinha assim. Qual seria a sociedade ideal? Só quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Né? Então, a gente precisa realmente pensar, né, chegar a esse equilíbrio, né, entre a necessidade, né, evolutiva, a necessidade do desenvolvimento material e espiritual. Né? E lembrando que tudo é fruto de nossas escolhas. Né? E, assim, a questão da riqueza, ou a ausência da riqueza, a isso também o grupo comentou, né? São grandes campos de atuação, são grandes campos de aprendizado. E, mais ainda, eu vejo, na minha opinião, o aprendizado envolvido na riqueza. Então, eu ganho na Mega Sena. Né? Será que eu ganhei na Mega Sena porque eu sou merecedora, porque eu fiz melhor e mais do que outras pessoas? Né? Será que esse é o ponto? Será que essa é a questão? Ou será que eu ganhei na Mega Sena porque eu preciso aprender a lidar com o dinheiro? Porque eu preciso entender qual é a utilidade daquilo, porque eu preciso aprender sobre partilhar, né, sobre utilizar bem aquele recurso. Então, a gente precisa ter consciência nesse sentido, né, de que, principalmente, eu acho que a riqueza é um campo de atuação mais complicado para o estágio evolutivo, né, do ser humano lidar com isso. Né? Esquecer um pouco aquele deslumbre dos bens materiais, das aquisições, né, dos bens materiais, e entender que aquilo ocorreu para o aprendizado, tanto a riqueza quanto a falta dela. Tá? Obrigada, gente. Você pode passar o grupo, mas, assim, quando a gente está falando sobre isso, porque todo mundo pensa assim, ter dinheiro é muito melhor. Se fosse isso, não tinha tanta gente com dinheiro, com tantos problemas. Né? Então, não é essa a relação. Ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, são ambos campos de aprendizado por espírito, e ambos são desafiadores, porque você pode se perder nas duas vertentes. Você pode se perder com muito dinheiro e pode se perder com pouco dinheiro. Né? Pois é, não soube lidar com dinheiro. Grupo 4. Grupo 4. Te abandonar, não. Vamos deixar o colega sozinho. Boa noite. Primeiro que, para a gente, essa pergunta que é analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral, para a gente foi até muito mais abstrato. Né, então, a gente, no início, a gente meio que se perdeu um pouco. Não, temos que pegar o fio da meada. Primeiro que a palavra progresso, a gente teve que discutir sobre se progresso era a linha do tempo, né, passagem do tempo, ou se era baseado na evolução. Nosso amigo aqui não respondeu, mas deu uma dica. Né? É um paralelo. Ele acabou fazendo. Tem que ser um paralelo, né, em relação ao tempo e a outra linha sendo a evolução. Vamos resumir inicialmente, que é o seguinte. Primeiro, a gente chegou à palavra equilíbrio, que para poder chegar ao progresso social, né, para a gente ter esse progresso social, essa evolução na sociedade, teria que ter esse equilíbrio entre os progressos intelectual e moral. E na história da humanidade tem vários pontos que a gente pode analisar, onde progressos intelectuais foram exponenciais e que moralmente não foi utilizado de forma correta, ou não foi bem aproveitado também aquilo naquele primeiro momento,
Então, devido a essa falta desse equilíbrio, a sociedade perdeu, ali naquele momento, uma grande oportunidade de progresso. E também lembrando aquilo que a gente já vem trabalhando aqui várias vezes, sobre a evolução do todo, da sociedade, do coletivo, vem da evolução do indivíduo, primeiramente, né? Então, cada indivíduo já tem sua evolução, sua maturidade espiritual, quer seja intelectual ou moral, e o que ele vai fazer aqui, é até bom usar esse seu quarto, que a gente pega a resposta dos outros, né? A gente estava vendo aqui, como teve uma parte aqui do slide que disse que não adianta ter um trabalho lindo e maravilhoso se moralmente você teve falhas ali, o trabalho impediu você de ter a evolução. Então, cabe aqui também um pouco do que a gente estava conversando. Então, lembram de alguma coisa mais? Não, você já sintetizou tudo. Então, eu acho que fica por aí. Então, vamos lá, gente. Na questão 779 do Livro dos Espíritos, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Isso a gente até estava falando ali, né? Que cada um tem seu tempo para evoluir, cada um tem seu tempo, né? São diferentes, cada um pensa diferente. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Claro que ele deu um exemplo ali que ele viu no filme Oppenheimer, que é a da bomba atômica, que se alguém já viu, eu gosto muito desse exemplo, porque inicialmente era para ser feito uma energia para a população, para todo mundo. Só que, como a gente tem a moral naquela época era um pouquinho mais baixa, a primeira coisa eles fizeram o quê? Soltaram a bomba para ver a destruição, para depois começar a usar essa tecnologia, essa energia para o bem. Mas primeiro aconteceu o quê? A destruição. Na 780, eles perguntam, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O pessoal já deu uma resposta lá também. É sua consequência, mas nem sempre segue de imediato. Isso aí já fez o exemplo que eu já dei para vocês, né, da bomba. 780A, que é o complemento. Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal, então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Ou seja, quanto mais você tem consciência do seu desenvolvimento de inteligência intelectual, aumenta a sua responsabilidade dos seus atos. Ou seja, você já cria consciência naquilo que vai acontecer, naquele ato que você vai ter. Não, é só porque você, quando tem a consciência, como o Beto falou, o discernimento do bem e do mal, do que é adequado, do que não é adequado, quanto mais você tem essa consciência, melhores serão suas escolhas de utilizar, por exemplo, determinada tecnologia. Se eu tivesse essa relação do bem e do mal, será que eu teria colocado, se já tivéssemos nesse processo evolutivo a nossa humanidade, será que essa bomba teria sido jogada, matando milhares de pessoas, né, criando um prejuízo ao ambiente, né? Pensar que isso também, né, é fruto das escolhas devido ao nosso momento evolutivo mesmo, nosso aspecto ético, nosso aspecto moral também. Agora vamos para o 5. Grupo 5. Boa noite. Qual a relação com o trabalho, né? Foi bem diverso, né? Foi bem rico porque a gente viu que não existe uma única forma de se relacionar com o trabalho. Em primeiro lugar, foi dito que o trabalho é dignidade e que sem um trabalho não há essa dignidade.
mas também a gente viu que, para algumas pessoas, a gente trabalha pelo financeiro, as necessidades de suprir isso, e que, muitas vezes, mesmo que a gente não goste daquele trabalho, a gente tem que dar um jeito de passar a gostar pela necessidade, para poder realizar isto, né? E também há quem ache que trabalho está muito ligado à missão de vida e a uma vocação. Então, que a vocação é mais importante do que o financeiro. E que, muitas vezes, você pode até ganhar menos e ser mais feliz realizando a sua vocação, fazendo o que você gosta, o que você quer, exatamente por também estar ligado a essa missão de vida. Então, entender isso e até ter trabalhos que não são aceitáveis, apesar de você receber um dinheiro, porque não está ligado com o que a pessoa entende como uma vocação, como um sentido de vida, né? Também foi dito assim, que muitas vezes você pode ver uma pessoa visionária, trabalhando, buscando aquilo, mas aquilo nem é somente pela vocação. Pode ser também que seja porque aquela pessoa está no financeiro, está ganhando, e isso está parecendo que é só uma vocação, uma coisa, e não é. A pessoa está focada no financeiro. Então, teve bem essa dicotomia lá de que entre, não, eu trabalho por vocação, trabalho por financeiro. E, como eu disse, para alguns, agora, a relação de trabalho das pessoas, em geral, mesmo que a pessoa esteja buscando gostar, mas uma coisa que a pessoa está fazendo, uma relação boa com o trabalho, uma relação de felicidade, de contentamento, de estar se realizando quanto pessoa através dessa atividade profissional. Rafa agora vai falar. Bom, boa noite a todos. Bom, vou falar um pouco da minha história, resumida, bem resumida. Estou avisando. Eu comecei com vocação na minha infância, fui podado por minha família. Na escola, eu acordava mais cedo do que as pessoas normais, ia nadar de manhã cedo, às vezes chegava um pouco atrasado na escola, ficava com sono, e levei isso para o trabalho um pouco. Mas eu mudei rapidamente, porque eu gostava de trabalhar, queria ganhar meu dinheiro, queria me esforçar. Eu trabalhei na família, no escritório de advocacia. Mas foi muito explorado, ganhava pouco. Antigamente o salário era R$50, né? Aí dava para nada. Aí eu comprei meu primeiro salário, comprei uma pizza para a família. Pense aí. Aí fiquei o resto do mês sem dinheiro. Bora, Rafa, conclui sua história. Bom, aí eu vim para a fundação trabalhar de graça, fazer de voluntariado. Aprendi o que é amor pelo trabalho, realmente. E aí trabalha o espírito, né? Espiritual, aí é muito bom. E eu aprendi a trabalhar com as plantas também, fui fazendo terapia, né? Relaxar com a natureza e tal. Foi muito bom. E isso me ajudou bastante a descobrir realmente minha vocação, que é trabalhar com a arte, com a natureza. E aí eu quero fazer um grêmio diferente assim. Descobri que tem um grêmio para idosos, que não só estudantil, e eu quero fazer várias faixas etárias, com profissionais liberais, profissionais autônomos, quem quiser, entendeu? Rafael, propaganda não pode. Vou Pera cortar. aí, rapidinho. Não, propaganda não pode. Desculpe aí, mas... Rafael Odenal, você vai ficar gravado, senta ali. Desculpe, então. Não, tá bom. Pronto, obrigada, viu? Vem mais alguma coisa? Bora. Depois você faz lá individualmente sua propaganda, viu? Bom, gente, então essa questão da relação que a gente estava falando com o trabalho é uma coisa muito individual, muito pessoal, do nosso momento também. Tem um momento que a gente está voltado mesmo é para ganhar o dinheiro, porque a gente precisa, né? Muitas pessoas, às vezes, têm a felicidade de encontro
ao que deseja fazer e ganhar dinheiro com o que deseja fazer. Tem pessoas que não... porque faz parte aí, do nosso aprendizado mesmo, todas essas relações. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivados pelo ganho financeiro, com que elas possam retribuir. Muitas vezes esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna, e o fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para um ganho pessoal, mas para um progresso social. Engraçado que, assim, quando a gente está para vir para a URI, discutir um tema com os alunos, a gente começa a fomentar, porque na minha família, meu marido e filho, a gente vive essa questão do estudo, da troca, E eu vinha comentando com o meu esposo justamente sobre trabalho, o quanto cada profissão é importante, não só para o ganho pessoal, mas individual, mas para o coletivo. Então, a mais simples e humilde que possa nos parecer aos olhos, é necessário toda a atividade. Um exemplo muito clássico, há muitos anos atrás, nós tivemos uma greve de lixeiros em Salvador. Eu nunca vi tanto lixo empilhado. Então, o gari que vai à rua, o lixeiro que recolhe o lixo, ele não está só recolhendo o nosso lixo, ele está contribuindo para a saúde pública. Para a saúde pública, gente. Então, a gente não para pensar sobre esse aspecto. E nossa sociedade precisa ter todas essas atividades. E cada um vai se encaixando de acordo da sua possibilidade. Seja pelo seu grau intelectual, seja pela necessidade deste espírito de estar vivendo aquela experiência. Por quê? Porque temos espíritos em graus evolutivos diferentes, em graus de compreensão diferentes, com aprendizados diferentes. É por isso que fala que as nossas diferenças sociais se dão em função disso, das nossas diferenças evolutivas, pelas nossas diferentes escolhas. Então, é interessante, aí, quando você para pensar, alguém trouxe aqui uma coisa que eu acho muito interessante, diz que, nos Estados Unidos, lá na NASA, e onde se lançam foguetes, tinha uma faxineira que estava limpando o corredor. E alguém abordou ela, e ela estava numa alegria fazendo aquilo, limpando, varrendo, ajeitando na espina. E aí ele perguntou assim, como que você pode estar tão feliz de estar varrendo o chão? A pessoa disse assim, quando olhou aquilo, eu aqui ganho tudo, minha vida é um saco, não estou satisfeita. Como é que é uma pessoa que ganha muito menos do que eu está ali, varrendo o chão feliz? Ela disse, porque eu não estou varrendo o chão, eu estou ajudando o homem a ir à lua. Então, para a gente pensar sobre essas possibilidades e não julgar pelo olhar do personagem estreito o que significa cada profissão, o que significa cada um de nós estar inseridos em determinados lugares diferentes. Ok? Então, essa relação do trabalho, ela se dá de diversas formas. Agora, existe uma coisa que é a necessidade do trabalho, porque nós precisamos de coisas materiais. A gente vive na matéria. Vocês concordam comigo? Eu preciso comer, eu preciso vestir, eu quero morar bem, eu quero ter o meu carro, quero ter dinheiro para fazer minhas viagens. Qual o problema nisso? Problema algum. Problema algum. O problema é quando a gente extrapola esse limite em busca do mais, do mais, do mais e do mais. E, às vezes, você trabalha incessantemente e não aproveita absolutamente nada do que aquele dinheiro pode lhe oferecer. E tem um ditado que diz que caixão não tem gaveta. E você chegar ao final da sua jornada aqui, olhar para trás e dizer que você só deu valor a exatamente aquilo que você não podia levar, porque eu tenho hoje uma teoria, tudo que eu tenho aqui é emprestado. Não é meu, de fato. Então, não é meu que fica. Não é meu, fica. Ah, mas eu trabalhei, comprei, e aí? Morreu, faz o quê? A gente teve, inclusive, encerrou lá no ciclo 4 um módulo só sobre morte. E o facilitador de ontem, que Lu citou, que foi Sheldon, fez essa pergunta, morri, agora, cai duro. Estou vendo meu corpo, e aí? É a grande pergunta. Aí diz que vem aquele filmezinho, e minha vida foi o quê? Então, o ideal é que a gente conseguisse olhar para nós, entender a nossa natureza real e dizer assim, como eu posso ganhar dinheiro com isso? Fazendo aquilo que eu gosto.
pintando, né? Misturando as tintas, vendo as cores, sentindo essa vibração, né? Hoje minha cachorrinha está internada há quase 20 dias, né? Quase morre. Conseguiu se recuperar, está se recuperando. Deve ter alta ainda em 2 dias, né? Então, hoje foi um dia muito feliz. E a veterinária falou uma coisa assim: eu não consigo me ver dentro de outra profissão. Se eu não fosse veterinária, se eu não fizesse o que eu não seria feliz. Né? Então, ela foi buscar, depois de uma certa idade, porque ela se formou não tem muito tempo, não. A Daiane, ela disse que foi fazer a faculdade e ela viu pessoas de mais idade, que têm profissões já estabelecidas, procurando fazer o que gosta. Ela disse que tinha um colega que era advogado. Eu disse, mas o que você está fazendo? Porque você já tem profissão. É porque advogado, eu estou ganhando dinheiro com advogado, agora eu quero fazer o que eu gosto. Daqui a pouco eu me aposento. Estava ele lá, estudando veterinária. Então, quantas vezes a gente se limita a buscar um sonho, porque acha, porque está velho, porque acha, porque não é capaz. E espírito lá tem idade? Pensa que tudo que eu começar, mesmo que seja no final dessa jornada, eu estou levando com uma habilidade. Eu posso continuar esse projeto e, quando eu voltar para a Terra, né, quem sabe? Né? Oi? Não, é isso aí. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou? É uma boa pergunta. Mas não é aquele sonho infantil de criança, não, né? Eu quero ser, sei lá, astronauta, eu quero ser bailarina, né? O que será que te movimenta? O que toca seu coração agora? O que, quando você vê, mexe com você e diz, poxa, isso é bacana? Sabe? Será que a gente não consegue, de fato, identificar aquilo que me movimenta? Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Ou esse financeiro ainda é o mais importante? Não estou falando do financeiro que a gente precisa mesmo, né? Mas será que não teria um tempinho aí para você se dedicar? Como podemos casar a necessidade do espírito da matéria? Aí eu lembro de uma palavrinha que falaram aqui, equilíbrio. Equilíbrio. Né? Como eu disse, será que a gente não entende aquilo que nos motiva, que nos, né? Será que eu não tenho como trabalhar, ganhar meu dinheiro, mas ter algo que me motive verdadeiramente, que me realize, que vá de encontro com a minha verdadeira essência? Então, reflexões do trabalho pela ótica do espiritismo e social. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Isso é uma grande frase de Emmanuel. Uma grande frase. É algo bem reflexivo mesmo, né? Porque a gente fala da sociedade, a gente fala da humanidade, mas a gente esquece que a gente é a humanidade. Nós somos a sociedade. Então, individualmente, nós temos a responsabilidade pela humanidade e pela sociedade. Se eu quero transformar a humanidade, a sociedade, eu preciso transformar individualmente. Cada um de nós precisa transformar. Senão, permaneceremos aí. E Alvin Toffler, que é esse escritor norte-americano, né, um escritor bem futurista, que teve muito foco aí, né, na tecnologia, de que como seria o impacto na tecnologia, nos traz essa frase aí que eu achei muito interessante. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, então você faz parte da estratégia de alguém, e aí você vai tocando sua vida, sendo tangida, né, sem, de fato, poder se realizar ou realizar o que você deseja. Então, eu faço parte, eu faço minha vida acontecer, eu me aproprio disso, tem a ver com o que Luana falou aí, né? Eu sou o sujeito da minha vida, ou eu delego isso aos outros, ao destino, à sociedade, ao governo, às pessoas, né? Como se minha vida fosse conduzida, né? E as minhas escolhas, inclusive, da onde eu me insiro profissionalmente, onde eu me realizo como trabalho, porque o trabalho é, sim, um campo de educação, é, sim, um campo imenso de desenvolvimento. Oi? Cadê? Não faz isso comigo, não, Rodrigo. Então, recapitulando.
É importante a gente entender que a percepção de que o espiritismo não pactua, a gente não está aqui falando, não está compactuando com as desigualdades sociais, apenas as considera que elas sejam obra dos homens, das nossas escolhas, do nosso momento evolutivo, é isso. A percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele em todas as suas maneiras possíveis. Porque se eu fico inerte, parado, não gero movimento, qual é o crescimento que eu vou ter? Quem fica parado é poste, né? Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Então, quando eu ouço a nossa sociedade está retrocedendo, não. Tem muita atrocidade e hoje a gente tem muito mais informação, mais fácil, então a gente tem mais conhecimento de coisas que sempre aconteceram e sempre foram. Nós não estamos retrocedendo, nós estamos sempre na marcha da evolução. Se vocês retrocederem 500 anos, como era a sociedade, como eram as leis, vamos combinar, eu não queria... quer dizer, eu já vivi por lá, né? Mas eu não gostaria de voltar naquelas condições. Se a gente voltar 100 anos atrás, também já não era... Será? As leis eram diferentes, a relação da sociedade era diferente. Outro está dizendo 50, Tânia, volte 50. Ai, gente... Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral, porque, mais do que religião, o que ela traz são condutas do espírito. São formas do espírito ver a sociedade, a sua relação com ele mesmo, a sua relação com a divindade, e tudo, né, de um olhar diferente, de um olhar que vai além deste mundo, além dessa experiência que a gente está vivendo aqui na matéria. Então, quando a gente entender todas essas leis de trabalho, de progresso, de sociedade, de igualdade, de liberdade, de amor, de caridade, todas essas leis, quando a gente integrar isso dentro de nós, imagine que sociedade nós teremos. Que sociedade nós teremos? E trago aqui uma reflexão geral de um facilitador aqui, que já deu aula aqui, que é Fernando Santos. E eu tirei essa frase de uma aula dele, porque se individualmente nós somos capazes de transformar o mundo. Quando nos transformamos, ele faz esse questionamento, faz essa pergunta, né, essa provocação. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Como eu? Aí vem o sujeito, eu. Como eu me coloco? Enquanto unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência dos seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Faça o seu trabalho a sua parcela de influência para a mudança do todo. E eu achei fantástico isso, porque disse assim, o seu trabalho também, como a faxineira que leva o homem à lua e o lixeiro que recolhe o seu lixo e contribui para a saúde pública, já parou para pensar o quanto o seu trabalho também contribui para o coletivo? Aquele que ensina, né? Aquele que está na educação, aquele que está ali na área de saúde, né? Aquele que está na área de construir, todos nós estamos trabalhando para o bem comum. Não é só o nosso. Tirar o olhar apenas do meu, eu. Entender que não sou eu, somos todos nós. Então, que, como sociedade, a gente possa contribuir, como indivíduos, que a gente possa contribuir com a sociedade. Diga. E de que tudo, boa noite. E tudo que foi trazido aqui, que foi colocado por cada um de vocês, eu fiquei aqui parado, pensando e analisando. Quando nós tivermos uma dúvida, né, ou quisermos saber mais um pouco do que é o trabalho em coletividade, a gente dá uma parada e olha para a natureza. Uma certa feita, numa viagem, eu estava com um amigo meu, a gente viajando, e ele olhou e tinha um bando de urubu, ele olhou assim e disse, rapaz, que bicho feio, desgramado, né? Para que serve isso mesmo? Eu digo, imagine se não fosse eles, no momento que os animais são atropelados, são mortos. Quem limparia essa sujeira? O pássaro. Os pássaros, eles reflorestam
porque eles sabem que daquele reflorestamento eles vão tirar o seu abrigo, a sua alimentação. Então, eles saem reflorestando. E a natureza toda trabalha num conjunto magnífico. Se você olha para a natureza, você entende o que é o trabalho em coletividade. Todos têm a sua função. O peixe, o mamífero, o aquático, a muriçoca, que é um bichinho nojento no pé do ouvido, ele tem uma função na face da terra. E está executando o trabalho dela da melhor forma possível. Obrigada, Franklin. Obrigada. Tem mais um aluno aqui para ultimar. Legal, né? Porque, na verdade, é tudo. A natureza vive em movimento. Também tem a sua parcela de trabalho. Pode falar, Nilo. Eu li um texto de um autor, que eu não me lembro, oriental, falando sobre o equilíbrio. Então, da mesma forma que o universo se move, o universo somente é capaz de se mover porque existe para onde. Uhum. Então ele chega ao raciocínio dele explicando o seguinte: o equilíbrio é bom, mas muito equilíbrio é paralisante. Então, algum desequilíbrio é necessário. Promove o movimento. É por isso que a gente já está meio desequilibrado por aqui. Também tem a sua razão de ser, né? Agora, eu vou partir. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a noite de hoje. Uma delícia. Foi ótimo ouvir vocês. A gente já fica anotando tudo que é importante, né? Que a gente ouve cada coisa assim incrível. E o quanto cada um de nós tem o que falar.